Bem, pessoal, boa tarde. Eu, como estarei fora de casa durante vários dias, decidi gravar esse vídeo que vai ser útil para o desenvolvimento do projeto de vocês. Então, criei alguns slides e vou puxar algumas informações de outros arquivos para mostrar para vocês como é que vocês poderiam criar as categorias e começar a fazer as análises dos dados. Infelizmente, eu não tive tempo para acompanhar os documentos. Além disso, porque eu saí de férias oficialmente dia 21, mas principalmente porque esses dias são muito corridos, né? E eu também precisava um pouco de sossego para algumas coisas. Então, eu quis organizar esse vídeo principalmente para orientar o trabalho de vocês. Eu peguei os objetivos dos 5 projetos que, que eu estou orientando, peguei cada um deles e quis mostrar como eles têm um elemento comum, né? Já isso me deixa bastante tranquilo, que é, primeiro, a identificação de um verbo que dá uma característica concreta, então já uma coisa que é viável no projeto. A outra é que há uma identificação de uma categoria ou categorias, como por exemplo aqui, que são extremamente relevantes. Crenças, significados e práticas. Esse aqui é a lista dos sentidos e significados. Então, se vocês analisam os projetos, eles têm um elemento comum, um elemento extremamente claro. Eu acho que eu copiei errado, eu copiei 2 vezes o mesmo objetivo. Mas aí o que me interessa é simplesmente mostrar para vocês como que isso se faz. Então, eu peguei esse aqui, crenças, significados e práticas, que são talvez os 3 conceitos mais relevantes do projeto, junto com esse aqui, inclusão. Porque esse aqui que dá é uma âncora onde essas crenças, significados e práticas irão ser focadas. Claro, isso através do que é expresso pelos professores e é expresso mediante crenças, significados e práticas sobre inclusão no ensino fundamental. Vamos pegar esse caso aqui. Então, esse caso aqui trabalha com 3 categorias teóricas: práticas, significados e crenças. Então, esse trabalho já deve ter começado a identificar teoricamente o que é uma crença, o que são os significados e o que são as práticas. Cada uma desses conceitos vai derivar uma série de possibilidades. Então, a gente poderia, por exemplo, pensar que é prática sobre inclusão, que seria uma categoria, por exemplo, geral. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos das coisas que eu já fiz, junto com alguns alunos. Por exemplo, essa aluna aqui estava observando, ela fez uma análise de relacionamento entre professor e aluno na educação infantil, observações de vínculos corriqueiros em sala de aula, em uma creche. E o que ela fez? Ela criou uma série de categorias que estão aqui no final do trabalho. No final não, na última parte. Ela define essas categorias, ela constrói essas categorias
depois de fazer uma transcrição na íntegra das observações. Então, quando ela fez as observações, ela criou uma série de... A partir das observações, ela começou a identificar uma série de categorias que estavam previstas, de alguma maneira, nesses vínculos corriqueiros e como que isso acontece na vida da criança no contexto da creche. Então, ela cria engajamento, ela cria empatia, ela cria vínculo afetivo, ela cria reconhecimento do outro, etc. Essas categorias foram posteriormente identificadas aqui nos o que ela chamou de quadros. Então, aqui ela chamou isso de série 1. Então, série era como uma espécie de segmento, um trecho, uma situação específica dentro da observação, onde ela podia separar essa situação específica. Ela chama série, a ideia é chamar série, ou você cria uma taxonomia específica que permita que você identifique momentos específicos e situações específicas. Para quê? Para que no momento da análise, você identifique, então, na série 1, aconteceu isso, aconteceu o outro. Vocês vão ver mais daqui a pouco como essa pessoa faz uma coisa interessante, que é pegar aqui o trecho, esse aqui ela não pega, ela pega a partir do 2. E ela faz uma análise. Vamos ver essa análise que ela faz na categoria engajamento. Então, vocês veem, no quadro 1, série 2, mostra-se claramente como a professora é engajada no seu relacionamento. Isso se intensifica mais adiante. Ela diz na série 5 ou 7, em que, após envolver a Júlia, esta se sente segura para entrar na brincadeira. Isso vem de onde? Vem daqui. Ela indicou 5 a 7. Então, quero que vocês vejam o que está aí. Se quiser parar o vídeo, para. E vocês vão ver como ela identificou nesse segmento aqui, nesse trecho aqui, ela identificou a categoria engajamento. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer nesse caso. A pessoa cria uma categoria e dentro da categoria, por exemplo, vamos pensar práticas. Em práticas, ela cria categorias como práticas alternativas e que visam autonomia. Então, esse aqui pode ser uma subcategoria. Uma segunda categoria pode ser categorias de status quo, que não geram qualquer tipo de mudança. E uma terceira categoria que poderíamos pensar de isolamento da criança. Então, há práticas de inclusão onde nada acontece, onde a criança é isolada, onde a criança é envolvida e entrosada na turma. Então, vocês veem que aqui temos três tipos de práticas, três tipos de categorias, de subcategorias dentro da categoria prática sobre inclusão. E aqui, quem está fazendo a análise vai pegar a transcrição dos dados, vai criar algum tipo de taxonomia ou organização para identificar. Então, no momento 1, pode chamar de momento, pode chamar de série, pode chamar de segmento, pode chamar de trecho. No trecho 7, eu identifiquei uma situação de prática sobre inclusão, onde foi evidente o isolamento. Então, aqui você já identificou um trecho X. E assim por diante. Isso com cada uma das categorias. Por exemplo, aqui podem surgir 4 categorias. 1, 2, 3, 4. Subcategorias, perdão. E aqui, vamos imaginar que surgem 5. Então, teríamos 5, 4, 9 e 3, 12. Teríamos 12 subcategorias que iriam ser rastreadas nos dados. Então, você tem uma transcrição dos dados
E você tem, nessa transcrição, você irá identificar, eu identifiquei a categoria 5 a subcategoria 5 da categoria 1, crenças, a identifiquei no segmento 7 da observação 4, sei lá, da observação 1. E aí você já tem um dado que você vai mostrar para o leitor, como essa pessoa fez aqui nesse caso, entende? Então, ela, por exemplo, aqui temos outro caso, vocês veem, partilha essa atividade. No quadro 3 da série 1-4, mostra-se o contexto das brincadeiras com brinquedos em latas compartilhados entre as crianças. E aí você vai, se você quer conferir, então você vai na observação 3, e aqui vocês veem como o dado aparece claramente apresentado. Então, o que me interessa é mostrar essa situação. Então, reiterando, você cria categorias de análise, aqui tem uma explicação de como essas categorias, eu pensaria que mais do que escolhidas, eu corrigiria aqui, eu colocaria construídas, porque são uma coisa que você propõe a partir da sua leitura dos dados. E, nesse caso, a categoria engajamento, como foi mostrado, e o momento em que claramente essa categoria fica explícita. E os dados onde essa categoria aparece. Então, nos dados você vai indicar. Então, é importante que vocês, como eu falei, em alguns casos vocês não precisam, eu acho que na maioria, em todos os casos melhor, não precisam transcrever na íntegra. Você seleciona os trechos mais relevantes. Se transcrever na íntegra, vai ser uma coisa extremamente densa. Se você tem um dado menor ou um dado menos robusto ou menos extenso, então aí não vale a pena você desprezar a informação. Mas se você tem se transcrevendo os dados do CIA vai demorar mais de 5 horas, 6 horas de transcrição, é melhor você fazer uma seleção específica dos trechos que você irá analisar. Então, com esse vídeo, eu queria mostrar um pouco para vocês que vamos trabalhar. E, por fim, eu queria mostrar aqui, esse aqui é um trabalho de um artigo que estou publicando nos próximos meses, que é a mesma coisa, né? As categorias que foram criadas posteriormente, aqui vem os temas das categorias, e as subcategorias que aqui nesse texto chamamos de temas codificados. E a partir disso, o que a gente fez? Fez uma frequência, identificamos a subcategoria em cada categoria. Esses temas codificados aqui, eram 6 nesse caso. E aqui colocamos alguns exemplos, tá vendo? Da instrução, adjetivação. Da instrução, adjetivação. Colocamos alguns exemplos. E assim, nas outras categorias, e depois o que fizemos? A gente pega os dados e já começamos a transcrever trechos maiores. E começamos a analisar não apenas em função do que está nas frequências, nos números, mas principalmente uma análise um pouco mais detalhada das ações e dos significados que estão presentes nesse processo. Então, queria só ilustrar para vocês algumas coisas. Eu espero que isso que a gente fez seja útil para vocês, que eu fiz seja útil para vocês e que
assim que eu voltar no dia... Eu volto nas atividades na universidade dia 21, mas eu estarei de volta aqui em Brasília no dia 11. Então, depois do dia 11, estaremos já entrando em contato com as novas atividades e ver como que postaremos. Só espero que para essa época esse vídeo seja útil e vocês tenham avançado na análise do resultado. Um abraço, bom descanso, feliz ano novo.